Se você trabalha no governo do estado de São Paulo, se você tem um parente que trabalha no governo do estado de São Paulo, que seja servidor público ou empregado público na administração pública direta ou indireta do estado de São Paulo, você tem interesse nisso, porque acaba de ser publicado um decreto do governador do estado de São Paulo regulamentando a redução de jornada para servidor com deficiência e servidor com dependente com deficiência. E eu vou fazer aqui um breve anúncio das novidades e fazer uma pequena análise, aquilo que for possível fazer num vídeo tão curto. Pois é, gente, trata-se do decreto número 69045 da lavra do governador Tarcísio Freitas do estado de São Paulo, e esse é um assunto que interessa ao estado de São Paulo, mas interessa a outros estados também, a outros municípios, porque o precedente, também é fonte de direito, Ou seja, pessoas, políticos, prefeitos de outra cidade, de outro estado, podem se inspirar em decretos organizadores que disciplinam um determinado direito no maior estado de todos os estados do Brasil, como é o caso do estado de São Paulo. Então vamos lá. Para que serve esse decreto, gente? Esse decreto, ele serve especialmente para regulamentar a aplicação da decisão do STF no âmbito do governo do estado de São Paulo. Que decisão é essa? É a decisão da resolução do tema 1097. O tema 1097 foi um recurso extraordinário, oriundo de São Paulo, inclusive, em que os ministros do Supremo decidiram que os parágrafos 2º e 3º do artigo 98 da Lei 8.112, que é a Lei dos Servidores Públicos Federais, se aplicava não somente aos servidores federais, mas aos servidores de todo o Brasil, de todos os municípios e de todos os estados. Tá, mas o que é que diz o artigo 98, parágrafo 2º e 3º da Lei 8.112? Fala sobre o horário especial para o servidor que tem deficiência e o horário especial para o servidor que tem dependente com deficiência. Alguns pontos do decreto eu concordo e outros não. Eu vou dizer para você aqui a seguir de forma bastante resumida. Então vamos lá. Exposição de motivos, O decreto dispõe sobre a concessão de horário especial aos servidores em decorrência da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1097. Vamos lá. No início, no artigo 1º, diz que todas as secretarias do governo do estado de São Paulo, a Procuradoria, a Controladoria, as autarquias, que elas devem conceder o horário especial ao servidor com deficiência. Veja, esse é o parágrafo 2º da Lei 8.000, do artigo 98 da Lei 8.112, e também os servidores que têm um dependente com deficiência. O servidor com deficiência, só se fala nele aqui no caput, no artigo 1º. Depois se fala muito no servidor com dependente com deficiência. E algo que eu discordo é o limite que eles impuseram para a redução de jornada. Já vou te explicar sobre isso. Mas, para início, quando esse decreto fala de dependente com deficiência, ele diz quais são os parentes que podem entrar como dependente. Aí eles dizem, no parágrafo 2º, os irmãos, os ascendentes e descendentes, quer dizer, os pais, avós, bisavós, os filhos, os netos, os menores sob guarda ou tutela judicial, os enteados, padrastos e madrastas, porque afinal, os enteados, padrastos e madrastas, eles, por afinidade, são como parentes de primeiro grau, os curatelados em relação aos seus curadores. Só que não fala aqui da figura do cônjuge. Por que não fala do cônjuge? E depois, eu acho que isso aqui não tinha que colocar por grau de parentesco. Sabe por quê? Que pode ser que por qualquer razão, você tenha um primo que é dependente. É dependente, vive há 20 anos na sua casa, tem uma deficiência e os pais morreram e ficou acabando um parente mais distante tomando conta daquela pessoa. Então, você colocar isso por grau de parentesco, eu não acho bom. E não acho bom também, desde que seja dependente, Dependente para os efeitos fiscais, para todos os efeitos em que for possível ser dependente.
Agora, não colocar o cônjuge, eu também acho que é uma coisa despropositada. Bom, limitação. Qual que é a limitação aqui? Eles dizem, aqui no decreto, que a redução de jornada, tanto num caso quanto no outro, no caso do servidor com deficiência e no caso do servidor com dependente com deficiência, eles dizem que a redução será de 10% a 30%. Pode isso? Não pode, gente. Por que que não pode? Porque, na verdade, a redução de jornada é determinada pela Convenção de Nova York. A Convenção de Nova York é um tratado internacional que foi ratificado pelo Brasil com quórum qualificado e que, portanto, tem força de emenda constitucional. Por essa razão, a Convenção de Nova York está acima de todas as outras leis brasileiras, inclusive as leis do Estado de São Paulo, e muito mais acima dos decretos do Poder Executivo que não são considerados lei em sentido formal. Então, veja, a Convenção de Nova York fala de quanto tem que ser a redução? Não fala. Só que existem princípios constitucionais que regulam a interpretação das leis para efeito de aplicá-las. E um desses princípios é o princípio da razoabilidade. Segundo o princípio da razoabilidade, o STF concedeu na resolução do tema 1097, que foi a decisão que gerou esse decreto, a necessidade de confecção desse decreto, 50% de redução de jornada naquele caso concreto. Aí vem o Estado de São Paulo para regulamentar essa decisão, regulamentar a incidência desse precedente do Supremo no âmbito do governo do Estado de São Paulo e diz que só pode ser de 30%, sendo que a própria decisão do STF é de 50%. Ah, então é obrigatório dar 50% de redução? Não, não é isso. Não é isso. É porque a Convenção de Nova York, ela fala de adaptações razoáveis. Veja, razoabilidade, adaptações razoáveis. Adaptações no âmbito do ambiente de trabalho, seja ele público ou privado, para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência. Então, se é certo que 50% é razoável, é certo também que 50% deva ser considerado o teto máximo para a redução de jornada. Agora, de quanto vai ser? 10, 20, 30, 40 ou 50%? Vai depender da necessidade, da particularidade, da individualização da deficiência. Afinal de contas, quando a LBI ou a Convenção de Nova York diz que você tem que adaptar ou criar adaptações razoáveis, adaptações em relação ao quê? Adaptação em relação àquele servidor individualmente considerado, ou aquele dependente do servidor individualmente considerado. Considerado o quê? Considerada a deficiência do indivíduo. Como a deficiência se manifesta nele. Como a deficiência se manifesta nele, de maneira muito particular. Porque cada deficiente é um deficiente diferente. Cada autista é um autista diferente, com particularidades diferentes. Então, tem que prevalecer aí o princípio da individualização da deficiência. Por essa razão, como eu não sei se o servidor que vai me pedir a jornada especial ou a redução de jornada, se ele precisa de 10, 20, 30 ou 40% ou 50%, eu não posso dizer antes que o limite é 30%, porque o STF já disse que 50% é aceitável. Então o município não pode dizer isso de antemão, sem conhecer o caso concreto. Veja, pode ser que na hora de apreciar o requerimento, o governo do estado diga, não, esse servidor aqui, segundo os documentos que estão aqui, ele não precisa de uma redução de 50%. Basta 30%. Agora, você dizer que o máximo é 30%, sem considerar o caso concreto, a especificidade concreta, a individualização da deficiência, é uma forma de discriminação. Ok, nem tudo é ruim nesse decreto, né? Por quê? Porque aqui ele autoriza as secretarias, as autarquias, os vários braços da administração do Estado de São Paulo a estabelecer de maneira concorrente, em conjunto, cumulativamente, vários sistemas de adaptação. Pode ser redução de jornada, pode ser o estabelecimento de prestação de jornada laboral mediante teletrabalho, né? Aí a pessoa tem a obrigação de comparecer ao órgão no mínimo a cada 15 dias, né? A pessoa trabalha em casa, mas comparece ao órgão. E, veja, é possível também cumular as modalidades. Você pode dar um pouco de redução de jornada e um pouco de trabalho em home office. Isso está autorizado aqui. E, não obstante a crítica que eu fiz a essa limitação de 30%, eles também colocaram aqui, nesse decreto,
a previsão de que pode chegar a 50% somente se a pessoa tiver 2 dependentes com deficiência. Então veja, nesse ponto da limitação, eu acho que foi tão mal pensado esse decreto, que tudo bem, você está falando isso, que o limite é 30% o máximo de redução de jornada, mas se tiver 2 dependentes com deficiência, aí você pode dar 50% da redução, só nesse caso, o que prevê o decreto. E se forem deficientes o servidor, e ele sendo servidor com deficiência, com necessidade de redução, necessidade própria de redução em relação do conflito entre a sua deficiência e aspectos de barreiras que se apresentam na sua jornada de trabalho, ele também tiver 2 dependentes com deficiência. O que você vai fazer? Você vai dar 30% para ele e mais 50% por causa dos dependentes? Então veja como as coisas podem se complicar ao longo do caminho na aplicação do decreto. De uma certa maneira, o decreto é um avanço, porque ele regula uma situação no estado inteiro, dá um parâmetro geral para todo o estado, de modo que não fica decisão contraditória diferente nas várias localidades do estado. O estado é muito grande, tem centenas de estados, um estado territorialmente vasto, com todo mundo em cada lugar decidindo de forma diferente, Pelo menos você consegue homogeneizar as decisões porque tem um decreto regulador. Agora, o decreto é sujeito a críticas. A principal crítica que eu faço ao decreto é a limitação do percentual para a redução de jornada. Esse ajuste ele precisa ter. De outro lado, a possibilidade de se lançar a mão de várias modalidades diferentes de jornada especial, que tem inclusive a possibilidade da pessoa trabalhar num turno e mudar o turno. Isso também é uma adaptação prevista no decreto. Então, desse ponto de vista, da multiplicidade de possibilidades de adaptação, de forma cumulativa ou não, o decreto merece elogios. E do ponto de vista da limitação da quantidade percentual da redução, eu creio que merece não só crítica, como desafio judicial. Desafio judicial no sentido de que, se um servidor do Estado de São Paulo que tenha dependente com deficiência, ou que ele mesmo seja deficiente, se fizer o requerimento de redução de jornada, demonstrando que precisa reduzir a jornada à metade, e não conseguir a metade com esse fundamento de que o decreto só prevê 30%, ele pode e deve desafiar essa decisão na justiça para que o juiz exerça o controle de legalidade quanto a essa decisão, que, baseada no decreto, não concede a redução de jornada adequada para aquele servidor. Veja, eles até admitem 50% de redução se a pessoa tiver 2 dependentes com deficiência, mas pode ser que, tendo 2 dependentes com deficiência, você precise de menos horas, de menos percentual de redução do que aquele que tem um único dependente com deficiência, se essa deficiência for uma deficiência mais severa. Por exemplo, um autista de nível 3 severo, que precisa de 20 horas de terapia por semana, ainda que seja um dependente, ele precisa mais da redução de jornada para dispensar tempo e atenção ao seu dependente com deficiência do que aquele servidor que tem 2, mas de nível 1, que não precisa de tantas horas de terapia. Se juntar os 2, às vezes, não precisa de 6 ou 7 horas de terapia por semana. Entende? Então, não é a quantidade de dependentes com deficiência que influencia nessa necessidade de redução de jornada. É muito mais a quantidade de suporte que esses dependentes reivindicam, exigem dos seus tutores ou dos seus responsáveis. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho para ser notificado de outras produções, de outros vídeos, e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Contatos profissionais na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.